nessa manhã eu quero chamar a pastora Adriana e ela estará ministrando aos nossos corações. Por favor, querida, tenha liberdade, né? Ministre, né? E seja usada pelo Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus, queridos. Quantos ficam felizes de ver a pastora Adriana aqui ministrando? Amém? Quantos cansam de mim, né? Eu sei que vocês cansam de mim. Amém. Entendeu? Por isso que ela está aqui hoje. Bom dia, queridos. Me sinto muito amada por vocês, né? Muito acolhida. Que bom tê-los conosco nesse dia. É uma alegria ter cada um de vocês. Se sintam muito à vontade e que Deus possa ministrar o seu coração. E nesse dia a palavra ela possa vir de encontro com a sua vida e você seja muito fortalecido. E você que está em casa, nos acompanha, essa palavra também, ela vai ministrar o seu coração, porque a palavra de Deus ela é viva e é eficaz. E eu quero pedir algo a você que nos acompanha, que você compartilhe, que você abra salas, para que essa palavra possa alcançar muitas pessoas. Nós temos essa ferramenta tão especial, né, nos nossos dias, onde nós podemos permitir que vidas sejam alcançadas, corações sejam ministrados pela palavra. E algo muito curioso, né, que a gente usa nesses dias, principalmente quem utiliza bastante o Instagram, que são os filtros. Então, eu estava vendo essa semana, tem cada filtro diferente, né? Eu vi, acho que sexta-feira, quinta-feira, tem um filtro assim que é o rosto de uma boneca e salta lágrimas. Então, eu sei assim que filtros deixam muito divertidas as postagens, ou então filtros, às vezes, eles servem para dar uma escondida naquilo que nós não queremos que seja notado pelos outros. Não é verdade? Então, filtros têm vários propósitos. E nessa manhã eu quero trazer uma palavra ao seu coração, falando a respeito da nítida visão dos céus para com nós. Você sabia que Deus ele não tem filtros para ver as nossas vidas? Deus não tem filtros da maneira como Ele nos vê? Deus, Ele é nítido, Ele é claro. E o que são filtros, né? Além daqueles que são usados nas redes sociais. Filtros, queridos, podem ser uma maneira que nós começamos a enxergar as nossas vidas, a maneira muitas vezes como nós nos olhamos a partir do nosso passado, a partir da nossa história, a partir daquilo que foi transmitido, às vezes de uma forma distorcida a nós. Mas nessa manhã, queridos, eu quero transmitir essa palavra com a ajuda do Espírito Santo de Deus ao seu coração, porque há algo claro do Senhor para a sua vida. Há uma forma clara do Senhor ver você. Há uma forma clara que Ele quer que você também se veja. Nessa manhã, abra o seu coração para aquilo que Ele quer compartilhar contigo. Vamos mais uma vez orar? Vamos mais uma vez falar com o Senhor? Aí onde você está, eu queria convidar você a fechar os seus olhos e falar. Sabe por quê? Quem nos conhece é Jesus Cristo. Quem conhece o nosso coração e habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, o Senhor deseja comunicar algo aos nossos corações nesse dia. E nós queremos nos aquietar na sua presença. Todo coração que estiver aqui, chegou aqui com algum tipo de preocupação, inquietação, com algum tipo de angústia, nós queremos agora entregar a Ti. E nós pedimos a paz do Senhor que excede todo entendimento envolvendo as nossas vidas. Nós trazemos a nossa mente e o nosso coração cativos em obediência à Sua palavra. E nós queremos declarar, Senhor, comunica com nitidez e com clareza, sem filtros humanos, sem pontos de vistas humanos, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesse dia. Nós oramos na autoridade do nome de Jesus. Amém. Aqueles que creem, digam amém. Você está comigo nessa manhã? Amém, aleluia. Então, queridos, é sobre essa história que eu quero compartilhar hoje com você. É sobre um homem, Mateus. Ele foi um discípulo de Jesus. E esse homem, ele em alguns momentos da sua vida, ele foi visto com filtros. Pessoas olhavam para ele a partir daquilo que ele exercia na sua vida. Então, para você entender um pouquinho sobre Mateus, ele foi um discípulo de Jesus, mas ele tinha uma profissão
que naquela época ela era muito mal vista pelas pessoas. Ele era um coletor de impostos. Então, o que isso significava para aquele tempo? Ele era um homem judeu, mas ele trabalhava para os romanos. Então, ele era como assim um traidor do povo. Ele tinha que andar escondido. E tem uma série bíblica muito interessante, até eu indico para quem puder assistir, quem gosta de série. E essa retrata a Bíblia assim, de uma forma atualizada, é muito bom, é a The Chosen. Então, The Chosen, eu assisti e eu vi assim como eles relataram a história de Mateus. E Mateus, ele precisava andar escondido. Então, ele andava no meio, na cidade dele, no meio do seu povo, mas ele precisava se esconder e ele era transportado dentro de uma carroça. E lá ele ficava escondido. Então, todo momento que um coletor de impostos saía, ele precisava de algum tipo de proteção, porque as pessoas não o viam de forma boa. E nós vamos ver algumas situações que aconteceram na vida de Mateus, porque os evangelhos eles foram escritos por homens que eles foram testemunhas oculares da vida de Jesus, eles participaram de tudo aquilo que aconteceu na vida de Jesus, mas eles puderam escrever de acordo com aquilo que eles entendiam da experiência deles. Então, quando nós vemos os evangelhos, é o evangelho segundo Marcos, o evangelho segundo Mateus, o evangelho segundo Lucas, segundo João, porque eram essas experiências, então cada um deles vai narrar de uma forma. E se tratando da experiência de Mateus, quando Mateus ele foi chamado por Jesus, quero que você acompanhe a leitura comigo, a gente vai passar aqui no telão, um texto que está lá em Marcos capítulo 2, versículos 13 e 14. Olha só, presta atenção, quando Jesus, então, ele chama Mateus, como que Marcos, ele narra isso, como que ele estava vendo essa situação. Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto caminhava por ali, ele viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos, e disse: "Siga-me." E Levi se levantou e o seguiu. Então, aqui Mateus, ele tinha outro nome, ele tinha o nome de Levi, e o que Marcos, ele enfatiza, qual era o filtro que Marcos estava vendo a respeito da vida de Mateus? Ele via a família de Mateus, ele fala assim, então, o filho de Alfeu. Ele enfatiza isso sobre a vida de Mateus. Ele estava olhando para a família. Qual era a realidade da família de Levi? Qual era a realidade da família de Mateus? E agora nós vamos ver como que Lucas, Lucas ele era um médico, e como que Lucas ele descreve então esse chamado de Mateus. Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no local onde se coletavam impostos, e disse: "Siga-me." E Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Então Lucas, como ele era um médico, como ele era um homem culto, instruído, ele observa a profissão de Levi. Então o filtro que ele coloca para descrever Mateus, ainda chamado de Levi, ainda não tinha sido mudado o seu nome, ele coloca a profissão. E como essa profissão ela era desonrada, essa profissão assim era algo terrível. Ele, pela sua profissão, por aquilo que ele desenvolvia, as pessoas não queriam estar com ele. Pela sua profissão, ele era então considerado, como eu falei, um traidor das pessoas. Ele era um homem muito mal visto. Mas olha agora, Mateus, ele mesmo relatando, porque ele também escreveu um dos evangelhos, e ele relatando quando Jesus o chamou. Como foi a experiência dele, como ele se viu nesse chamado de Jesus. Mateus no capítulo 9, versículo 9. Enquanto Jesus caminhava, ele viu um homem chamado Mateus sentado onde se coletavam impostos e disse: "Siga-me." E Mateus se levantou e o seguiu. Então, a experiência de Mateus é outra. Ele conseguiu se ver como Jesus o via. Ele se viu e ele foi chamado de Mateus.
E ele, queridos, ele começa a trazer, então, eu quero mostrar para você qual é o significado do nome Levi. Era unido. Mas o nome Mateus, ele significava presente de Deus. Então, sabe o que Mateus ele está narrando, ele está contando para nós? Ele está dizendo assim, olha, no primeiro dia, no primeiro momento da minha vida que eu encontrei Jesus, Jesus não olhou para mim segundo a minha família, ele não olhou para mim segundo o meu sobrenome. E cá para nós, né? Muitas vezes tem históricos de famílias que são terríveis. E as pessoas dizem, meu Deus, você é daquela família, aquelas pessoas que têm aquele estilo, aquela prática de vida. Mas Mateus, ele começa a relatar, e ele começa a dizer, Jesus, ele não me viu do ponto de vista da profissão que eu exercia. Jesus não colocou filtros em mim, mas Jesus, ele começou a me ver como eu sou realmente, como um presente de Deus. Então, Mateus, ele começa, essa narrativa de Mateus aqui, ela é muito profunda, porque ele começa a se ver, e ele começa a entender como Jesus o vê. Então, Jesus, no primeiro momento, queridos, onde nós nos encontramos com ele tem uma visão nítida. Ele tem uma visão clara a nosso respeito. Jesus, ele não nos vê do ponto de vista do nosso passado, do nosso pecado. Ele não nos vê do ponto de vista daquilo que nós falhamos. Mas Jesus, ele nos vê do ponto de vista, queridos, celestial, divino. Do ponto de vista que ele nos criou numa versão original para nós sermos. No seu primeiro encontro com Jesus. Eu creio que muitos aqui tiveram um primeiro encontro que você pode falar do seu primeiro encontro com Jesus. No meu primeiro encontro com Jesus foi uma ocasião muito significativa na minha vida, muito marcante, onde de fato eu descobri o sentido da minha vida, o quanto eu era amada por Deus, o quanto eu era perdoada por Ele. E naquela ocasião que eu pude escolher por Jesus, eu tomei uma decisão de permanecer em Jesus. Queridos, e foi extraordinário toda a minha história sendo mudada. Mas sabe o que essa palavra ela quer dizer hoje para mim e para você? Você é um presente de Deus. Jesus, ele mudou o nome de pessoas que estavam com ele. Ele mudou o destino de pessoas. E quando a Bíblia fala que um nome foi mudado, sabe o que isso significa? Uma identidade. A maneira como uma pessoa ela era vista, ela era chamada ou como ela se via. E Jesus, ele é o mesmo que mudou o nome de homens, de mulheres, que mudou destinos. Ele muda o meu, seu destino. Ele muda a minha e a sua história. Ele dá um novo sentido para nós. E Jesus, ele nos vê de acordo com os céus. A sua visão é da nossa plenitude. Então, queridos, Jesus, ele não nos vê, sabe, de uma forma limitada. Mas Jesus, ele já nos vê como a gente é em Deus Pai. Nós somos completos, nós somos plenos, nós somos transformados. Tem um livro que se chama Temperamentos Transformados pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós temos um temperamento que predomina. Todos nós temos um jeito de ser, de falar. Então, lá na minha casa, todos nós somos tão diferentes de temperamento. E eu acho muito interessante isso, porque são as diferenças que nos completam. Então, se você olha, às vezes, para os seus pais, para os seus filhos, para o seu cônjuge, sabe, para as pessoas que você tem amizade, você vai se deparar com pessoas que são diferentes. Mas nesse mesmo quesito de temperamentos, né, a gente trabalha assim os pontos fortes, mas nós trabalhamos aqueles pontos que nós chamamos assim de pontos fracos do nosso temperamento, áreas que nós precisamos ser mudados. E é tão interessante assim que a gente às vezes convivendo com pessoas, se relacionando com pessoas, ou muitas vezes dentro da nossa casa, sabe o que a gente acaba enfatizando? Aquilo que é pontos fracos, aqueles pontos negativos. Às vezes a gente acaba entrando em conflitos e supervalorizando isso. Mas quando nós vamos para a presença de Deus, Ele não está trabalhando com os nossos pontos fracos. Ele não está trabalhando com aquilo que é apenas, ou nos olhando com aquilo que é limitação.
Ele vai nos trabalhar, Ele vai nos moldar, Ele vai retirar aquilo que é preciso das nossas vidas. Deus tem um trabalho incrível em nós. Ele vai trabalhar aquilo que são áreas de fragilidade, de pecados em nós. Mas, queridos, Deus, Ele nos vê. É essa mensagem, assim, que nessa manhã eu sei que isso pode mudar a história de pessoas. Quando nós entendemos essa verdade, quando nós assimilamos essa verdade, quando essa verdade, ela cria vida dentro de nós, nós começamos a entender a maneira como Deus me vê. Deus não está olhando para a deficiência do meu temperamento. Deus não está olhando para a deficiência do meu caráter. Apesar de que Ele quer sim filhos maduros, filhos que são restaurados, filhos que crescem. Sabe, como mãe, eu olho para os meus filhos e é lógico que, né, dentro das nossas casas, dos nossos lares, da nossa família, nós precisamos fazer ajustes. Se eu fosse perguntar aqui qual casa, qual família precisa fazer um ajuste, todos nós levantaríamos as nossas mãos. Porque a gente está moldando pessoas, né? Em se tratando de filhos, nós estamos moldando, nós estamos ajustando o caráter de pessoas. Mas, queridos, muitas vezes, quando nós olhamos apenas para aquilo que é negativo, se eu olhar apenas para aquilo que é limitador na vida dos meus filhos, sabe o que eu vou fazer? Eu vou matar os meus filhos, emocionalmente. Eu vou matar o potencial deles. E Deus Pai, Ele nos vê de uma forma, queridos, que Ele sabe sim o que precisa ser trabalhado em nós. Mas a visão dEle, né, Ele nos vê numa versão original que nós fomos criados. Com quem nós já somos, você já está em você. Então, Jesus, Ele vai tirando as camadas, sabe? Jesus vai usando as circunstâncias, os momentos para tirar as camadas de nós. E quando nós nos vemos através de Jesus, através dEle, da visão dEle, nós vamos ter uma visão nítida e clara sobre nós mesmos. Nós vamos nos enxergar corretamente. Porque acontece algo no mundo espiritual. O diabo, ele é aquele, queridos, que ele conhece o nosso nome. Ele sabe que nós somos filhos de Deus. Ele sabe da autoridade que Jesus confiou a nós. Mas você sabe o que o diabo faz? Ele não nos chama pelo nosso nome, ele nos chama pelo nosso pecado. Mas Jesus Cristo, em contrapartida, ele conhece o nosso pecado. Ele conhece a nossa limitação, mas sabe como que Jesus nos chama? Pelo nosso nome. O nosso nome está nele, a nossa identidade vem dele, a nossa autoridade provém dele para as nossas vidas. Então, querido, é essa verdade que nós precisamos assimilar, sabe? Eu tenho usado muito a referência de óculos, porque eu estou precisando usar óculos e estou tentando me adaptar com óculos. Mas sabe que é tão interessante que o óculos, ele é feito a partir da posição dos meus olhos, da necessidade da minha visão, né? É uma coisa bem pessoal o óculos. Então, se eu tentar emprestar o meu óculos para que alguém enxergue melhor, com certeza a visão daquela pessoa não vai ficar bem. Porque eu vou transmitir para aquela pessoa uma visão distorcida. Sabe, queridos, todos os momentos que nós usamos o nosso ponto de vista pessoal, todos os momentos que nós usamos a nossa visão humana para nos enxergar ou para enxergar as pessoas, nós vamos distorcer aquilo que Deus criou, que é a versão original dele, sabe? Não vai se tornar algo nítido, claro e bonito, mas vai se tornar algo distorcido. E Jesus, ele nos chama nesses dias, né, para que a nossa visão, ela se torne clara, para que a nossa visão se torne a visão celestial a nosso respeito. E ela precisa ser a partir de Jesus. Esses dias, o pastor João, ele compartilhou algo aqui a respeito da nossa história de casamento, e ele falou de uma parte negativa, uma parte, na verdade, desastrosa que nós tivemos na nossa hospedagem de lua de mel. Então, eu vou contar hoje para vocês a parte boa, sabe? Aconteceu algo maravilhoso, né? Não foi só tragédia nessa vida, gente. Então, depois da situação lá do hotel tenebroso,
Era uma cidade lá perto de Gramado, era em Taquaral, e nós chegamos no hotel. Ele era assim, se eu fosse descrever a cena desse hotel, era igual um lugar mal assombrado. Queridos, nós chegamos 11 horas da noite, nós tínhamos viajado de ônibus 23 horas, e estava muita chuva, frio, não tinha condições a gente ir para outro lugar, naquela época não tinha, né, Uber, não sei, era um hotel assim muito estranho, muito distante. Então nós chegamos lá e falamos amanhã, passamos a noite orando, né, queridos, clamando, porque eu falava assim, ó, eu sentia demônios naquele ambiente, sabe, era tenebroso, a gente não tinha coragem de fechar o olho para dormir. E aí no dia seguinte, nós conseguimos, né, através de irmãos, uma pousada lá em Gramado. E era uma pousada assim muito legal, era super aconchegante, era super bonito. E eu lembro que aí a gente estava ali naquela pousada e tomávamos café da manhã num hotel super agradável, aqueles cafés da manhã assim lá de Gramado, você imagina como é café colonial no café da manhã, no café da tarde. Então assim, era delicioso estar lá. E durante o dia nós passeávamos na cidade, a gente ficou uma semana lá. Então assim, foi muito agradável a nossa estadia lá. A cidade super bonita, né? Uma cidade bem acolhedora, e foi uma experiência maravilhosa. Mas eu falo assim que lua de mel tem um tempo de duração, né? Os casados sabem disso. E terminada a lua de mel, nós tínhamos que voltar para a nossa realidade. Nós tínhamos que voltar para a nossa casa. Como a gente já compartilhou com vocês, né? Alguns sabem, a nossa casa ela não era a casa dos sonhos. Então ela era uma casa assim de madeira, ela era super antiga. Nós tínhamos um carro também que não era o carro dos sonhos. Nós tínhamos um Fusca parcelado em 12 vezes. Que ano que era o Fusca? Ano 75, parcelado em 12 vezes. Então assim, queridos, eu falo que nós voltamos para uma realidade missionária. Nós tínhamos uma vida missionária, uma casa missionária, um carro missionário, e a gente se deparou com a realidade, e eu vejo assim que muitas pessoas, né, muitos casais, hoje em dia se casam, tem uma festa de casamento, tem uma casa muito legal, sabe aquela vida dos sonhos de alguns? Mas mesmo assim não sustenta um casamento, não sustenta um relacionamento. Porque sabe o que sustenta os nossos relacionamentos, os casamentos, é a aliança. Não é a realidade, não são os sonhos, mas é a aliança que nós temos com o nosso cônjuge e uma aliança que nós temos com Deus. Nos nossos relacionamentos interpessoais não é diferente. Sabe quando é tão legal quando a gente conhece pessoas novas, que a gente se identifica com elas? Daí eu falo que isso é a lua de mel dos relacionamentos. Mas você sabe que uma hora, mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos deparar com a realidade. A gente vai se deparar muitas vezes com o temperamento, com alguma atitude que a gente não gosta no outro. E o que nós vamos fazer com os nossos relacionamentos? Qual é a maneira que nós vamos tratar os nossos relacionamentos? A maneira de Jesus, com a visão dos céus, ou nós vamos tratar os nossos relacionamentos a partir da minha visão humana, do meu jeito de ser, sabe? E o Deus assim foi ministrando o meu coração a respeito disso. E quando eu penso sobre a vida de Mateus, a história de Mateus, e eu trago essas verdades sobre Mateus para a minha vida, Mateus ele entendeu rapidamente. Ele entendeu prontamente, de primeiro momento, Jesus não está me vendo do ponto de vista do meu passado, da minha história. Pastor João ministrou semana passada, não sejamos reféns da nossa história. Quando nós começamos a viver a nossa vida de acordo com a nossa história, ou nós vamos viver uma história de vitimismo, ou uma história de amargura, de frustração. Muitas vezes quando nós vivemos do ponto de vista humano a nossa trajetória, queridos, ela é muito limitada. Mas quando nós entendemos que há uma história escrita nos céus para a nossa vida, e nós começamos a ouvir, a entender, a viver essa realidade, é automático nós aplicarmos no relacionamento com as pessoas. E dentro dessa realidade de aplicar isso com as pessoas, eu queria falar
um pouco a respeito de perdão. Porque o perdão é algo assim que Deus trabalhou muito no meu coração. Toda a minha história a começar pela minha casa, pela minha família. Mas teve uma situação, sabe, queridos, assim, que até ela fechou ano passado na minha vida. Há 5 anos atrás, quando nós viemos embora para cá, nós fizemos uma negociação e no final das contas, essa negociação, ela envolveu um carro. E o desenrolar dessa negociação não ficou legal. E eu me senti muito lesada, sabe? Nós tivemos prejuízos e não foi nada interessante o desfecho dessa história na minha vida, na minha casa, na minha família. Só que assim, o fato de nós termos vindo embora para cá e essa pessoa também foi embora para outro estado, assim, eu resolvi diante de Deus, eu perdoei essa pessoa em Deus, mas de vez em quando, sabe quando tem histórias assim que elas ainda têm desdobramentos? Que ainda você vai se deparando com novas situações lá com a mesma história. Então isso aconteceu na nossa vida. E um dia eu conto essa história, né? Mas hoje eu quero focar no perdão. Quero focar naquilo que Deus trabalhou na minha vida. Eu quero trazer e quero compartilhar ao teu coração quando nós temos uma visão nítida dos céus para conosco. Nós conseguimos também transmitir isso em todas as esferas do nosso relacionamento, queridos. E há uma liberdade sobre nós. Nós nos tornamos livres. E nós liberamos pessoas. E nessa experiência, então eu tinha, né, no meu coração assim acertado, de vez em quando essa pessoa estava longe, mas de vez em quando acontecia algo, eu lembrava da situação, eu conversava com meu marido e ele já rapidamente tinha resolvido isso no coração dele. Então, enfim, quem carregava a situação nas minhas emoções era eu. Mas um dia Deus fez algo para mim. Deus falou assim: a gente vai consolidar esse perdão, Adriana. Eu estava aqui e eu fui num treinamento lá em Florianópolis. E já 5 anos, né, quase 5 anos tinham se passado. E eu fui lá, eu peguei meu material e eu estava com muita expectativa para aquele treinamento. E na primeira noite o João não podia estar, tinha algo aqui na igreja. E ele estava aqui, era uma sexta-noite, sábado o dia inteiro. E eu falei, eu vou aprender muito, vai ser um tempo muito especial na minha vida. E eu cheguei lá, queridos, era um salão bem grande, assim, e tinham dezenas de mesas. Muitas pessoas, muita gente participando, muita gente vindo de fora. E eu cheguei, escolhi uma mesa ali para mim, e a princípio estava só eu naquela mesa. Daqui a pouco começou a vir pastoras de outras cidades, e a gente sentou juntos. Queridos, e olha só, eu falo assim, olha só o que Deus fez, o que Jesus fez comigo. Essa pessoa, esse irmão, ele veio participar desse evento. E no meio de dezenas de mesas que tinha, sabe, a única mesa que tinha lugar para essa pessoa sentar, adivinha qual era? A minha mesa. A mesa que eu estava. Era o único lugar. E aí quando essa pessoa, ela veio e ela olhou assim para mim. Eu tinha mudado o corte de cabelo, meu cabelo era mais comprido. E ele olhou e falou: você é a Adri, você é a esposa do João? Eu falei: sim, sou eu mesma. E ali a pessoa sentou naquela mesa, ficou super confortável, super tranquilo ali. Gente, a hora que eu me deparei com isso, eu falei: não, Deus, não pode ser. Eu estando aqui, eu até na hora falei assim: Jesus, o Senhor tem senso de humor. Fala a verdade, o Senhor preparar isso para mim. E assim, dentro do meu coração, na hora, eu comecei a perceber sentimentos que estavam tão vivos. E que eu achava que eles estavam já resolvidos. E aí eu comecei a ter uma conversa com Jesus. E eu lembro que naquela noite, eu sei do que foi ministrado, porque eu tinha um material, eu tinha uma apostila ali. Porque aí eu falei: Jesus, nós temos que conversar a respeito disso. Sabe, muitas vezes quando nós somos lesados ou somos feridos, ofendidos de alguma forma, é porque normalmente existe assim, uma confiança para com aquela pessoa, porque existe uma expectativa para com aquela pessoa, existe um nível de relacionamento. Quanto mais de perto alguém é de nós, a ofensa que ela nos causar, maior dor também vai nos trazer.
E foi o que aconteceu nessa situação. Eu olhava para essa pessoa, né, era uma pessoa que tinha um entendimento, conhecia a palavra de Deus. Queridos, e eu lembro assim que eu comecei a ter vários argumentos do tipo assim, e eu conversando com Jesus, né, e o evento acontecendo. Mas eu comecei a ter argumentos do tipo assim, mas essa pessoa nem fez um pedido de perdão. Essa pessoa nem reconheceu o erro. E eu comecei a trazer várias coisas, e Jesus, ele falou algo para mim, olha só. Assim como você está aqui nessa mesa, sentada hoje com essa pessoa, você sabia que lá no céu também vai ter uma mesa de comunhão, uma mesa de relacionamento? E aí, como que vai ser? Você vai precisar participar dessa mesa com essa pessoa. Então, assim, Jesus foi ministrando o meu coração de uma forma muito gentil, mas me trazendo verdades e arrancando de mim argumentos. E eu comecei a perceber, queridos, que argumentos são a maneira que nós usamos para nos proteger, mas também é a maneira que a gente usa, assim, para ficar apegado às situações. Sabe, por mais que uma situação ela nos doe, sim, ela cause dor ou decepção em nós, ela causa inúmeros sentimentos em nós, mas quando nós entendemos a obra de Jesus, quando eu começo a me ver a partir de Jesus, eu tenho condições de perdoar. Quando eu vou entendendo o quanto eu fui perdoado por Jesus, eu começo a perdoar. E sendo ministrada por Jesus ali, queridos, foi uma resolução no meu coração. E eu falei, Jesus, o Senhor tem um propósito com tudo. E eu decido liberar mesmo essa pessoa. Eu decido entregar essa situação. Eu não vou mais carregar essa pessoa. Sabe? E quando nós fazemos isso, nós tiramos os filtros. Porque acontece algo na nossa vida. Quando nós olhamos para nós mesmos, através do nosso passado, sabe o que nós carregamos? Culpa. E quando nós carregamos culpa, isso se torna um tormento. Isso se torna embaraços. Isso nos paralisa. Isso não permite que a gente avance. Quando nós olhamos para as pessoas e nós olhamos elas a partir do passado delas, sabe o que nós estamos fazendo? Julgando. É um julgamento que nós trazemos para a vida das pessoas. Só que quando nós fazemos isso, queridos, isso vai destruindo a nós mesmos. Né? Falar sobre perdão, o que é? Um pastor, ele colocou uma frase assim, muito interessante, e eu trago isso para a minha vida e é uma verdade. Ele colocou assim, que a falta de perdão é como eu tomar o veneno e eu esperar que o outro morra. Eu esperar que o outro tenha as consequências. Queridos, na minha situação, a pessoa estava vivendo a vida dela, depois a maneira de Deus agir e trabalhar, eu sei que Deus vai se encarregar disso. Sabe, mas eu quero colocar assim a minha posição, muitas vezes de ofendida. Nós temos sim diante de Deus uma responsabilidade pelos nossos atos. Nós temos uma responsabilidade por aquilo que nós falamos, agimos, né? Porque nós vamos prestar contas para Deus da nossa vida. Mas quando nós começamos, né, falando sobre liberar perdão, quando nós começamos a carregar pessoas, sabe, você pensa assim, quanto eu ainda carregava mágoa no meu coração. Como que eu olhava aquela pessoa? Se eu ouvisse aquela pessoa ministrar sobre algo, como que eu ia receber aquela palavra? Como que eu ia olhar para a vida daquela pessoa? Era de uma maneira distorcida, era com filtro de julgamento, era com filtro de amargura. Mas quando eu encontrei Jesus naquela mesa, porque Jesus, ele tem mesa para nós. Sabe o que aconteceu na vida de Mateus? Nós lemos Mateus capítulo 9, versículo 9. Mas quando nós lemos o versículo 10, sabe o que Jesus fez? Jesus foi para a casa de Mateus. Jesus esteve à mesa com Mateus e sabe quem veio participar? O que a Bíblia descreve, né? Vieram muitos publicanos, muitos pecadores para aquela mesa. Porque a mesa é o lugar de recuperar a nossa dignidade, o nosso valor, a nossa identidade. Queridos, Hebreus capítulo 3, ele fala que nós somos casa de Deus. Deus faz habitação em nós.
Nós somos casa, quando nós falamos, né, ir para a igreja, né, essa estrutura física que nós usamos para nos reunir, ela tem sim uma importância, né, porque é o lugar onde nós adoramos a Deus. Mas a casa que Jesus habita é no nosso coração, é na nossa vida. Então nós somos casa e nós compomos uma casa. Por isso que quando nós começamos a nos ver da maneira de Jesus, quando nós começamos a liberar o nosso coração, a permitir que Ele acesse a nossa história, a liberar pessoas, queridos, é uma experiência incrível, extraordinária e libertadora. Eu queria compartilhar isso com vocês a respeito dessa experiência, porque foi a experiência mais recente que eu tive a respeito de perdão. E foi maravilhoso, sabe? Não carregar mais pesos, não carregar mais pessoas. Eu quero ler um texto, daqui a pouco nós já vamos orar juntos. A palavra de Deus diz lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. Porque eu sou o que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Quando nós olhamos aquilo que Deus pensa, Ele tem pensamentos, né? Outra versão diz, Ele tem pensamentos de paz a nosso respeito. Deus tem pensamentos sobre o nosso futuro, porque Ele já vê o nosso futuro. Ele já nos vê a partir dos céus. Então Jesus já nos vê plenos e completos. Mas quando nós entendemos e nós podemos viver essa realidade, queridos, a nossa vida muda. Sabe, em vez de nós carregarmos o medo, a inferioridade, a superioridade, a arrogância, em vez de nós carregarmos, queridos, tantos sentimentos negativos, nós vamos carregar vida, alegria, esperança, paz. Sabe? E é isso que Jesus tem nessa manhã à nossa disposição. E antes de nós orarmos, eu quero falar algo assim que é tão interessante, o lugar, sabe? A maneira assim como Deus quer nos ensinar sobre o céu, sobre a pessoa dele. O lugar onde Jesus... Você já parou para pensar qual é o lugar aqui na terra que Deus Pai, Ele deixou para nós, para que a gente conhecesse um pouco do amor dEle? Já parou para pensar onde que é esse lugar? Será que é aqui na igreja? É aqui num prédio? Não, sabe onde que é? É na família. Deus deixou uma coisa muito especial e significativa para nós, que é família. Nós pais, nós vamos comunicar aos nossos filhos o amor de Deus. E todos nós que tivemos lá na nossa família dificuldades, situações, pendências, nós sabemos como muitas vezes nós começamos a olhar Deus e a entender Deus. Mas a partir de Jesus, queridos, nós que estamos experimentando Jesus, nós podemos construir uma nova história na nossa família, nos nossos relacionamentos. E é muito sério isso, sabe? Assim como uma pessoa, ela sente o seu pai natural. Assim como uma pessoa, ela vê o seu pai natural. É esse sentimento que ela vai transmitir, ela vai transferir, ela vai entender Deus na vida dela. Sabe? Mas com Jesus, as nossas histórias, elas têm um novo sentido e um novo significado. Mas eu queria trazer isso porque hoje, assim, são tempos, né, onde as famílias têm sido tão atacadas, tão atingidas, aonde a gente vê assim, sabe, entrando sutilmente, muitas vezes dentro dos nossos lares, no coração dos nossos filhos, tantos dardos, sabe, tantas mentiras, tantas coisas distorcidas. E nós, como pais, como autoridades, né, filhos que estão aqui, muitas vezes tem filhos que eles estão, mas eles não estão com a família, e eles têm buscado ao Senhor. Mas assim, dentro da nossa família, queridos, dentro da família que nós temos na fé, nós temos uma posição, nós temos um lugar de nos levantarmos, de usarmos a nossa autoridade. Sabe, se de repente você tem andado nesses dias, tem falado, graças a Deus, eu tenho paz na minha casa. Graças a Deus eu tenho experimentado, queridos,
nós queremos ser aqueles que vamos levantar outras famílias. Nós queremos ser aqueles que vamos transmitir uma visão nítida e clara e celestial do que é ser uma família segundo os padrões de Deus. Então eu creio que Deus, Ele deseja nos chamar nesses dias para a gente ocupar esse lugar, sabe? Homens que vão se levantar com uma visão nítida do que é hombridade, porque você vai levantar outros homens. Não homens que muitas vezes vão buscar fora dos seus lares, sabe, fora dos seus casamentos, suprir as suas expectativas. Não homens que vão buscar em outras fontes, mas você vai ser um homem que vai levantar um exército de homens segundo o padrão de Deus. Mulheres que vão levantar outras mulheres. Queridos, nós cremos na igreja do Senhor Jesus dessa forma. Mulheres que não vão falar mal dos seus maridos, mas mulheres que são abençoadoras, influenciadoras e que levantarão outras mulheres e as ensinarão. A Bíblia, ela diz, as mulheres mais maduras, elas vão ensinar outras mulheres como cuidarem das suas casas, como serem boas mães. Queridos, Deus tem nos convocado para que a gente ocupe esse lugar no exército dele. Esse posto, existe um posto, uma posição que o Senhor tem nos chamado. Isso não é um peso, não é uma imposição, mas sabe, aquilo que de graça eu tenho recebido da parte do Senhor, aquilo que na minha história tem sido transformado, eu tenho graça para transmitir a outros. Filhos que vão se levantar nas suas casas, sabe, é muito lindo ver aqui na igreja, nós temos testemunhos de filhos que vieram e depois as suas famílias também vieram. Queridos, e eu creio numa geração de filhos que levantarão outros filhos, filhos que serão influenciadores, não que serão contaminados, intoxicados por mentiras, por situações onde muitas vezes o inimigo vem na sua mente, no seu coração, para roubar a identidade. Deus tem nos dado uma identidade de filhos. E nós queremos declarar, os nossos filhos têm uma identidade celestial. Eles não têm uma identidade que o mundo tem semeado, que mentiras e engano tem semeado. Mas é uma identidade divina para os nossos filhos. Queridos, o Senhor nos chama a isso. E para finalizar, como alinhar a minha visão com o céu? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a lâmpada para os meus pés. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Querido, se aquilo que você deseja receber na sua vida, você fala, como? Como que eu vou alinhar a minha vida? Como que eu vou me enxergar como Jesus me enxerga? Como eu vou me ver corretamente? A palavra de Deus, ela é a ferramenta mais poderosa, mais precisa e mais determinante para as nossas vidas. Segundo aspecto, recebendo a verdade. 2 Coríntios 10, 3 e 4, fala assim, queridos, que existe uma guerra espiritual. Existem sofismas contra a nossa mente, mas nós não lutamos segundo o padrão humano. Sabe o que nós precisamos fazer, queridos, para muitas vezes lançar fora e tirar mentiras da nossa vida? Mentiras sobre a nossa história, mentiras sobre quem nós somos, sobre a nossa identidade, mentiras sobre o nosso propósito de vida. É me deparando com a verdade. Sabe o que são sofismas? Meias verdades. Eu diria mentiras maquiadas. Sabe, mentiras encobertas. Mas Deus Pai, Ele tem verdade sobre nós. E quando você andar na verdade, quando você se conectar com a verdade, a mentira, ela não tem lugar, ela não permanecerá. Ter esse alinhamento com os céus é perdoando talvez a você mesmo. Talvez você precisa perdoar na sua história. Você precisa se perdoar pelas suas atitudes. Se você tem carregado culpa, Deus não tem nos chamado para um lugar de culpa, mas Ele tem nos chamado para um lugar de restauração e restituição. Perdoando pessoas que feriram, porque você não foi chamado, assim como eu não fui chamada, para carregar amarguras, ofensas e tudo aquilo que intoxica o nosso coração. Mágoas e ofensas, elas são tóxicas, elas causam doenças físicas e emocionais. Mas em Jesus, nós podemos ser livres e ter paz. Queridos,
E em último ponto, transmitindo a outros, que foi o que eu falei. Queridos, aquilo que nós recebemos, Paulo, ele fala isso a Timóteo. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, ele fala assim: Timóteo, meu filho na fé, tudo aquilo que eu transmiti, que eu ensinei a você, você também transmite a pessoas idôneas. Querido, aquilo que você tem recebido, talvez você fala, mas é tão pouco que eu tenho recebido. É tão pequeno que eu tenho recebido. Querido, aquilo que você tem recebido, talvez tem pessoas que não têm nem as migalhas disso. Sabe, tem pessoas que estão padecendo, e aquilo que você transmite de vida, aquilo que você transmite do que você tem recebido em todas as áreas da sua vida, vai matar a sede de corações, vai transformar a realidade de pessoas. Então, queridos, nesse dia nós queremos orar juntos, nós queremos colocar o nosso coração em Deus e falar: Deus, eu quero me ver a partir do seu olhar. Jesus, me ajuda a me ver como o Senhor me vê, em todas as esferas dos meus relacionamentos, em todas as áreas da minha vida, eu quero me enxergar corretamente. Se você puder nessa manhã, querido, se você tiver possibilidade, queria convidar você a se colocar em pé, e nós queremos orar juntos.